Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Deus abençoe a vida do vosso pastor Paulino. Quero louvar a Deus por essa mocidade tão ungida, tão abençoada, bem preparada, que se preocupou em oferecer para Deus um congresso com o seu melhor. A gente percebe isso nos hinos ensaiados, na ligação da igreja, nos irmãos que estão presentes. A Deus seja toda a glória, mas que a vitória nossa é nossa. Deus abençoe, aleluias, parabéns. Deus abençoe também a vida do nosso irmão Claudinei, é isso mesmo? Ele aqui. Deus abençoe. Eu estou um pouquinho rouca, infelizmente eu não estou tão privilegiada quanto a Lucinha, que tem esse gogó de ouro. Então, se puder dar uma melhoradinha no retorno, só aumentar mais um pouquinho, vai me ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, igreja. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou como? Como é que se apresentou? Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o... É pouca voz para muita gente. Mas vós sereis batizados com o... Oh, glória! Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis poder. Recebereis poder. Recebereis poder. Recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Judeia como em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que é que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Diga amém por essa palavra. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, segure a mão do irmão que está de pé ao seu lado. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Deus! Oh, presença santa! Quantos aqui desejam ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui desejam ouvir Deus falar? Quantos são dependentes dele? Aleluia! Fecha os teus olhos, abre a tua boca e comece a pedir ao Senhor. Peça ao Senhor em oração. Quantos podem começar a orar neste momento? Quantos podem começar a entrar em oração e a pedir ao Senhor: Senhor, fala com a tua igreja. Senhor, fala comigo. Senhor, renova a minha vida. Cadê você que ora? Cadê? Cadê o crente que ora? Cadê? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, na tua casa, neste lugar chamado casa de oração, porque desejamos ouvir a tua voz. Não estamos aqui apenas porque é domingo, mas estamos aqui porque não temos para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Como foi cantado aqui, a nossa vida é tua, esta igreja é tua, este ministério é teu, esta mocidade é tua, o círculo de oração é teu, os irmãos que estão aqui dentro são teus, os irmãos que estão lá fora são teus também. Esta rua é tua,
este bairro é teu. Eu quero te pedir, cerca esse lugar com muralhas de fogo. Vai quebrando toda a resistência do nosso adversário, todo levante do nosso inimigo contra essa festividade, contra este conclame celestial que se faz nesta cidade. E em nome de Jesus, glorifica o teu nome pelo poder da tua palavra. Nós já sabemos que desde quinta-feira o Senhor está salvando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está manifestando a tua glória. E hoje nós declaramos que não será diferente, porque nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. E nós estamos aqui porque cremos, porque acreditamos e porque profetizamos assim. Em nome de Jesus, fica conosco e manifesta, Senhor, a tua glória. Continua falando aos nossos corações pelo poder da tua palavra, a tua palavra que é poderosa para convencer, para corrigir, para redarguir, para avivar, para incendiar. Glorifica o teu nome e faz como tu queres. É assim que essa igreja ora e concorda no nome santo de Jesus. E quem assim concorda, diga amém. Ainda antes de tomar o seu assento, dá uma sacudidela na pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você tem poder. Não, muito baixinho, muito baixinho. Sacode ela e diga: você tem poder. Isso, se assente poderoso, dando glória a Deus. Oh, aleluia. Está quente, eu não sei se é o fogo ou se é calor, mas já estou sentindo, aleluia. Oh, glória. Eita, Jesus querido. Meu Deus, como é que vai ser isso aqui, gente? Eu já estou sentindo a pradaca. Jesus de Nazaré. Jesus é lindo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele se destina justamente a isso, a falar sobre os Atos dos Apóstolos. E na verdade ele vai traçar para nós o início e a diretriz dos rudimentos da igreja primitiva, de como começou os alicerces e a base da igreja. E a Bíblia vai dizer que logo nos primeiros dias, depois de Jesus já ter ressuscitado, oh meu Deus, foi embora totalmente, eu não faço isso comigo não, foi-se embora totalmente, volta aqui do jeito que estava antes. Logo nos 40 dias em que Jesus, depois de haver ressuscitado, ainda passeou e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis do seu poder, da sua glória, ele vai deixar algumas orientações e algumas direções finais aos seus discípulos. E por que é que ele vai fazer isso? Porque enquanto ele estava presente na terra, não havia a necessidade do templo e nem da igreja, porque aonde Jesus estava, o poder de Deus se manifestava. Mas ele já estava deixando algumas orientações para o seu momento, para a sua assunção. Ele voltaria da onde ele veio e ele precisava deixar os seus discípulos preparados. E ele precisava que esta igreja estivesse pronta para poder militar na sua ausência e não na sua presença. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, ele vai dizer aos seus discípulos: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, qualquer que quiser ganhar a sua vida por amor, perder a sua vida por amor de mim, já ganhou. E qualquer que quiser ganhar a sua vida, já perdeu. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma? Na verdade, naquela palavra, Jesus já estava preparando os seus discípulos para sobreviverem na sua ausência e não na sua presença. Jesus já estava dando para eles direções de como se manterem, porque crer com Jesus presente é uma coisa, adorar com Jesus presente é uma coisa. Ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, ver Jesus batizando, ver Jesus salvando, ver Jesus curando o leproso, ver Jesus levantando o aleijado, ver todas essas manifestações diante dos seus olhos é uma coisa. E o que Jesus está fazendo é promovendo edificação dos seus discípulos, para que eles tenham fé o suficiente para crer no poder e nos milagres de Jesus, não na sua presença, mas na sua ausência. É por isso que antes mesmo dele ir até o Calvário, ele vai liberar uma palavra para os seus discípulos e ele vai dizer assim: eu vos dou poder, e eu vos dou poder. Jesus também vai dizer: não se maravilhem pelas coisas que vocês veem eu fazendo, porque coisas maiores do que essas que eu estou fazendo, vocês farão.
E farão aonde? Na minha presença? Não, na minha ausência. Jesus está falando do poder com que a igreja e que com os discípulos iam se manifestar na sua ausência. Era na sua ausência, mas não era na ausência do seu Espírito. Porque ele vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei um outro, o Consolador, e ele estará convosco segunda, quarta e sexta, terça, quinta e domingo. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluias. E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus então está preparando os seus discípulos para sobreviverem na sua ausência. E agora nesses 40 dias ele vai trazer mais uma vez a manifestação da sua palavra de poder. Antes mesmo de ter sido morto, ele vai dizer: e eu vos dou poder. E eu vos dou poder. E eu vos dou poder. E esse poder é para quê? Poder para curar. Ele disse assim: vocês entrarão em cidades e abençoarão os lugares que vocês forem recebidos com paz. E se esse lugar receber bem vocês, a minha paz será sobre este lugar. E se não for, vocês terão autoridade para sacudir a poeira dos vossos pés e das vossas vestes e sair dessa cidade e retirar a minha paz e a vossa paz dessa cidade. E eu vos dou poder. Poder para quê? Para curar os enfermos, para expulsar demônios. E eu vos dou poder para quê? Para arrebentar cadeados, correntes e grilhões. E eu vos dou poder. Poder para quê? Ele vai dizer: vocês comerão até coisas mortíferas e estas coisas não lhe farão dano algum. É muito poder, igreja. Ele disse que daria poder para esmagar a cabeça da serpente. É muito poder. Porém, isto tudo ele falou enquanto estava presente. Ele havia liberado esta palavra. Esta palavra era uma promessa que ainda não tinha se cumprido. Era uma palavra, mas ainda não tinha se cumprido. E agora, depois da sua ressurreição, agora nós vamos ver como a igreja vai nascer e em que contexto Jesus vai deixar a igreja preparada para nascer. E uma vez mais ele vai manifestar a sua palavra. E ele vai dizer assim, antes de ser assunto aos céus: comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, era a promessa a qual disse ele que de mim ouvistes, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aquele poder a qual o Senhor disse que os apóstolos e que os discípulos seriam revestidos para curar, para expulsar demônios, para manifestar a sua palavra na Judéia, Samaria, nos confins da terra, só iria se cumprir em Atos capítulo 2. Por quê? Porque era um poder que dependia da presença do Espírito Santo e não da presença de Jesus. É por isso que um sobe enquanto o outro está descendo, para fazer cumprir aquela promessa. Eles então se mantêm em Jerusalém. Era necessário se manter em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a capital da adoração. Jerusalém é onde o povo se reúne. Jerusalém é onde tem a escola bíblica dominical. Jerusalém é onde a gente busca em consagração. Jerusalém é a capital da religião, a capital da minha fé. E o que Jesus está dizendo é: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque é lá que a promessa vai se cumprir. Era necessário que eles se mantivessem naquele lugar. Por quê? Porque eles já conheciam a palavra, eles já tinham andado com Jesus, eles já tinham provado das suas maravilhas, eles tinham comido com Jesus, mas eles ainda não tinham experimentado do poder que o Senhor tinha falado. Perceba que todas as vezes que Jesus se manifesta aos seus discípulos, na maioria delas ele vai dizer: homem de pouca fé, porque ainda sois tão tímidos, porque ainda não creis. Isso tudo por quê? Porque faltava poder. E o que Jesus está dizendo é que esta igreja, que estes apóstolos, é que este povo vai fazer uma obra maior do que a que ele fez enquanto ele esteve aqui. E para que isto aconteça, eles precisam de poder. Eles precisam de poder. Eles precisam de poder. Obra de Deus não se faz sem poder. Demônio não se expulsa sem poder. Não dá para pregar evangelho sem poder. Não dá para fazer oração da cura sem poder. Não dá para entrar com ousadia no Santo do Santo sem poder. Não dá para cantar sem poder. Não dá nem para fitar coxinha de galinha na cantina sem poder. Não dá para fazer a obra de Deus sem poder. Gente que limpa banco sem poder de Deus, limpa banco reclamando. Gente que frita coxinha na cozinha sem poder, frita murmurando. Gente que chega na igreja sem poder, ora a Deus murmurando. É por isso que nós dependemos de poder para fazer a obra de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Porque sem poder a igreja é massacrada. Sem poder vocês vão ser massacrados. Sem poder o sistema vai acabar com vocês. Sem poder o governo vai acabar com vocês. Sem poder a Constituição vai acabar. Não ausentem-se, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não tiverem poder. Era necessário poder. Jesus fazia coisas tremendas. Em carne isto se dava, obviamente porque ele era o Filho de Deus e cheio de poder. Você perceba que os discípulos ainda não tinham recebido a autoridade e o domínio desse poder. Às vezes o Senhor ele libera uma palavra e é necessário que nós esperemos o cumprimento daquela palavra. Não é porque ele falou que já determina que eu esteja autorizado a usar aquela palavra. Ele disse: eu vos dou poder. Uma coisa era ele dizer e eu vos dou, outra coisa era eles receberem. Ainda não tinham recebido. Já tinham ouvido, mas ainda não tinham recebido. E por isso eles precisam ficar em Jerusalém. João Batista, quando veio anunciando e pregando o reino de Deus, ele era o homem habilitado por Deus para dar início e abertura à pregação do evangelho sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que este homem era poderoso. E qual é a função de João Batista? Anunciar, preparar. Porque qual é o paradigma e a base da igreja? A base da igreja é anunciar. Se a igreja não anunciar, ela não é igreja. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Antes de Jesus ser assunto aos céus, o versículo de número 9 é o versículo da entrada triunfal de Jesus. Jesus vai ser assunto, vai sair em carne e em corpo desta terra para adentrar ao reino dos céus. Neste momento vai se cumprir a palavra do salmo messiânico de Davi, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O porteiro pergunta porque ele não sabe quem é o Rei da Glória. O porteiro pergunta porque o portão nunca foi aberto. Quem é que está indo adiante de Jesus comunicando isso? Os anjos, a comitiva angelical. Por quê? Porque Cristo não chega em lugar nenhum se primeiro ele não for anunciado. Então os anjos vão adiante dele dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. O que os anjos estão dizendo, parafraseando a questão, é isso aqui: abre a porta, porque quem é digno vai entrar. Abre a porta, porque quem é digno vai entrar. E por que os anjos vão adiante dele? Porque antes de Jesus chegar em um lugar, ele precisa ser anunciado. Não há absolutamente nenhuma autoridade, nenhum diplomata na terra que tome a tribuna, que tome a palavra antes de ser anunciado. Até a irmã Camila, que não é coisa nenhuma, antes de segurar esse microfone foi anunciada pelo pastor. Tem convidados hoje aqui que foram anunciados depois de já terem chegado nesse lugar. Nós precisamos entender. A Dilma, nossa presidenta, ela não assume a plenária, ela não segura o microfone se primeiro ela não for anunciada. Gente importante vem primeiro. É por isso que o profeta Isaías vai falar da voz que clama no deserto. Quem é essa voz? João, a voz que clamava no deserto. E o que é que ele fazia? Ele anunciava a palavra e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele era tão poderoso, porque o culto dele era no deserto. Não tinha parede e a Bíblia diz que o culto dele ficava lotado. Aqui, irmão, já é muito grande e não é fácil de encher, mas é possível. Agora você imagina encher o deserto. A Bíblia diz que era uma multidão que se perdia de vista. Encher um lugar que não tem parede é muita gente. E nessa época não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha spot na rádio, não tinha cartaz, não tinha carro de som, não tinha nada que viesse ajudar a divulgar o culto de João Batista. Mas Camila, está falando isso para dizer que é pecado? Não, não é pecado. Só estou falando isso para dizer o tamanho da desvantagem que João Batista tinha em relação a nós. Não tinha nem microfone, nem caixa de som. Sabe como é que a palavra era pregada? Ele pregava a palavra aqui, os primeiros 20 que ouvissem levavam a palavra para trás e ela ia reverberando na multidão. Era assim que era pregado, porque era muita gente. A palavra dele não tinha muita ética. Ele era um camarada que não tinha muita ética social. O culto dele não tinha chaves de campanha com doutrina triunfalista nem de prosperidade. Ele trazia uma palavra que era forte, mas que era verdadeira. Ele dizia: arrependei-vos.
por quê? Porque o que o povo está procurando não é apenas uma palavra que massageia o ego. O que o povo está procurando é uma palavra verdadeira. Você acha que todo mundo que estava no culto de João Batista gostava do que ele falava? Não gostava, porque a verdade é assim: a gente não gosta, mas fica lá para ouvir. A gente não gosta, mas vai lá para poder ouvir. Você acha que todo mundo que está aqui gosta das verdades que são ditas? Não gosta não, mas domingo que vem volta para ouvir, porque é esta verdade que nos conserta, é esta verdade que nos corrige, é esta verdade que nos confronta. João Batista então aparece anunciando, e ele tinha poder para isso. Tinha muita coisa que o culto de João Batista não tinha, mas tinha uma coisa que ele tinha. E o que é que ele tinha? Ele tinha verdade na boca. E mais o que é que ele tinha? Ele tinha poder de Deus na vida. Mas Camilo, o que é que não pode faltar para a igreja? Não pode faltar para a igreja verdade, e não pode faltar para a igreja poder. A igreja sobrevive sem tudo aquilo que ela tem hoje, mas a igreja nunca sobreviverá se ela não tiver em sua boca uma palavra de verdade. João Batista aparece pregando uma palavra de verdade, uma palavra com poder. E enquanto ele prega aquela palavra, o deserto vai se enchendo. E por causa do poder que ele tinha, o povo começa a pensar que ele era o Cristo, porque ele era muito poderoso. E o povo começa a dizer: João Batista, fala a verdade, tu és o Cristo. Não é possível, tu deves ser o Cristo. Fala a verdade, tu és o Cristo. E a Bíblia vai dizer assim: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Aquele que vem após mim já é antes do que eu, porque foi nascido primeiro do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a alparca dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, este vos batizará com fogo. Aleluia. Então é porque é que você está anunciando, João Batista? Eu preciso anunciar. Isso aqui sou eu parafraseando. Eu preciso anunciar, porque Cristo não vem enquanto ele não for anunciado. Cristo não aparece enquanto ele não for. Ele não se manifesta enquanto ele não for. Ele não aparece no contexto enquanto ele não for. A promessa não se cumpre enquanto ele não for anunciado. João Batista é a tipologia da igreja que Jesus quer na terra. Uma igreja que tem verdade, uma igreja que fala com poder, e uma igreja que anuncia. Tem que anunciar. Como eu já disse aqui, não há absolutamente nenhuma personalidade importante sobre esta terra que assuma um contexto, que entre num cenário, que segure um microfone, que assuma uma tribuna sem ser anunciada, que fará o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das características principais da sua vinda, arrebatamento da sua igreja e juízo é esta. Ele vai dar esta característica. Ele vai dizer que ele não vem enquanto este evangelho não for anunciado, ou seja, enquanto o nome dele não for manifesto em todos os lugares. Por quê? Porque Cristo não aparece enquanto ele não for anunciado. A igreja não pode perder a característica de anunciar. Só que o que o Senhor está dizendo é: fiquem em Jerusalém, porque enquanto vocês não tiverem poder, vocês não vão conseguir anunciar como se deve. E eles ficam em Jerusalém, esperando a promessa. Qual promessa é essa? A promessa de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de serem revestidos de poder. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado de novo e diga para ela: você tem poder. Você tem poder, diga para ela. Desse jeito é por isso que ela não está acreditando. Pega a mão dela, segura na mão dela, segura na unção de Deus. Se só de pegar na mão dela você já sente alguma coisa, já solta um glória. Agora soltou, agora sacode ela e diga: você tem poder. Oh, aleluia. Essa igreja precisa se manifestar com poder. Nós precisamos fazer a obra de Deus com poder. Esta igreja, ela ainda não podia fazer isso, porque ela estava esperando o cumprimento dessa promessa. Deus te abençoe, minha irmã. Ela estava esperando
o cumprimento dessa promessa, eles precisavam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Escute isso aqui: quem não tem poder, tem que ficar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do refúgio, Jerusalém é o lugar da proteção. Jerusalém nos dias de hoje tipifica a igreja local, a cobertura espiritual, a igreja que precisa ser protegida, o povo que está coberto, alguém que pertence a um departamento. Jerusalém também tem essa tipologia enquanto nós estamos na terra. E o que Jesus está dizendo é: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês não têm poder para sair de Jerusalém. Jesus já tinha tido uma prova dessa. Quando ele entrou por Samaria. Você sabe que uma viagem até a Galileia precisava e fazia com que o judeu passasse pelas terras de Samaria. Só que judeus e samaritanos não se comunicavam. Por causa disso, a viagem que um judeu fazia até chegar a Galileia, para não ter que entrar em Samaria, ela durava 6 dias. O camarada saía de onde ele estava e para poder chegar até a Galileia, ele dava uma volta na cidade de Samaria, só para não ter que entrar na cidade de Samaria, porque judeus e samaritanos não se comunicavam. Quem tem preconceito ainda não recebeu o poder. Os discípulos estavam vestidos de religiosidade, os discípulos ainda estavam vestidos de preconceito, e judeus e samaritanos não se comunicam. Então todo mundo que fazia esse trajeto fazia em 6 dias, mas Jesus vai fazer esse trajeto em 3 dias. Por quê? Porque ao invés de dar a volta pela cidade de Samaria, ele entra bem por dentro dos portais de Samaria. E a Bíblia vai dizer, João capítulo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegando em Samaria, ele se assenta junto à fonte de Jacó, e ali ele espera uma mulher samaritana. E ele, ao ela se aproximar, ele começa a estabelecer um diálogo com ela. E os discípulos que estão em volta, escute isso aqui, eles estão tendo a oportunidade de manifestar poder, mas eles ainda não entenderam o que é poder. E quando eles veem Jesus conversando com uma mulher samaritana, sendo ela samaritana e ele judeu, começam a razoar nos seus corações: será que ele não sabe que esta mulher é samaritana e que judeus e samaritanos não se comunicam? Aí Jesus vai liberar uma palavra e vai dizer assim: faz o seguinte, pega um dinheiro e vai comprar comida, e dispensa eles daquele cenário, dispensa eles da fonte de Jacó, e automaticamente dispensa eles também de terem a oportunidade de ver o que alguém com poder é capaz de fazer. Eles não estavam preparados para isso. Sabe por quê? Gente que não está preparado para ver o poder de Deus só se envolve com coisa da terra. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não pode ficar no ambiente espiritual. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende um crente falando com um macumbeiro. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende uma jovem dando atenção a uma menina que não é crente. Gente que não está acostumado com o poder de Deus não entende uma menina santa de Deus dando um tempo na hora do recreio para dar atenção a alguém que não é santo. Muito pelo contrário, está na lama do pecado. Quem não tem poder de Deus não entende, e começa a pensar: como é que essa irmã está falando com aquela mulher? Como é que esse irmão está entrando na casa daquele varão? Como é que essa jovem está andando com aquela fulana de tal? Os discípulos estavam mais ou menos assim. Então Jesus vai dizer para eles: vai comprar comida, porque de coisas da terra vocês entendem. E eles saem e vão comprar comida. E depois que eles se ausentam, a obra começa a ser feita. Sabe por quê? A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Eu vou repetir esta palavra na autoridade que Deus está me confiando nesta noite. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Quer ver a obra de Deus andar? Coloca os preconceituosos para fazer coisa da terra. Porque se botar eles para fazerem as coisas espirituais, eles não entendem. Delevar a candaraia, delevar somarai. A Bíblia diz que Jesus manda eles partirem. Por quê, gente? Olha para cá. Porque eles ainda não tinham poder suficiente para ver a manifestação daquilo que Jesus estava prestes a fazer através da vida daquela mulher pecadora. Oh, aleluias. Então Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém. Eu tenho uma palavra muito objetiva nessa noite. O Senhor está dizendo, e eu vou ser categórica, porque evangelho tem que ser no populacho, que é para todo mundo entender.
Gente sem poder não pode sair para fazer seminário. Gente sem poder não pode aceitar Jesus hoje e querer pregar nas igrejas amanhã. Gente sem poder precisa ficar envolvido em Jerusalém, aprender, crescer, orar junto, esperar, anunciar bastante até a hora de Jesus cumprir a sua palavra. Em contrapartida, eu também nesta noite preciso dizer que gente com poder não pode ficar com os pés amarrados em Jerusalém. Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, mas não é a vida toda, porque a vossa Jerusalém não é mais nesta terra, mas é a celestial que de Deus desce adornada. Fiquem em Jerusalém, mas não é para sempre. Fiquem em Jerusalém, mas não morem em Jerusalém, porque Jerusalém vai ser lugar de passagem para vocês e não de estadia. Esta Jerusalém, nesta época da igreja moderna, tipifica o lugar em que eu faço parte. Você sabia que um bom judeu e alguém que de fato e de verdade respeita a cultura judaizante e que de fato e de verdade é judeu, ele precisa ir a Jerusalém todos os anos, pelo menos uma vez por ano? Para quê? Para trazer memória da capital, para trazer memória das suas origens, para trazer memória do seu sacrifício. Só que, escute isso aqui, nestes dias e falando acerca desta igreja de hoje, nós precisamos compreender que para o crente de poder, Jerusalém é lugar onde eu passo, é lugar onde eu sou cheio de poder, é lugar onde eu me confraternizo, é lugar onde eu me reúno com os meus irmãos, é lugar onde eu faço congresso uma vez por ano, é o lugar onde eu faço a festa. O que eu não posso é, depois de ter recebido o poder da parte de Deus, ficar com a minha vida amarrada em Jerusalém. Por que, irmã Camila? Porque senão Samaria vai ficar abandonada, Judeia vai ficar abandonada e os confins da terra vão ficar abandonados. E o que eu não entendo e o que nós não podemos aceitar é que eles precisaram esperar porque a promessa ainda não tinha se cumprido. Diga para pelo menos 2 pessoas: mas já cumpriu. Não, você não disse, você ficou me olhando. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mas já cumpriu. E o que nós não podemos aceitar é vivendo um momento da última hora da igreja na face da terra, aonde, sabendo que a promessa já se cumpriu, ficarmos presos e amarrados em Jerusalém, impedidos de fazer a obra de Deus por causa de religiosidade e de preconceito. Deus colocou na minha boca uma palavra de liberdade, uma palavra de libertação para esta noite. E o que o Senhor está me dizendo é: depois que você for envolvido do meu poder, depois que você for cheio do Espírito Santo, Jerusalém vai ficar pequena para você. Você vai ter que começar a passear na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vai ganhar os samaritanos para Jesus, vai ganhar os galileus para Jesus, vai visitar os confins da terra. Fiquem, mas só enquanto vocês não recebem poder. Escute isso aqui: aonde é que o poder vai se manifestar? Em Jerusalém. Aonde é que o poder vai se manifestar? Mas uma vez o poder manifesto em Jerusalém, manifestou-se na minha vida. E uma vez manifesto na minha vida, aonde eu estiver, este poder se manifesta também através da minha vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. A Bíblia vai dizer que eles estavam muito maravilhados. Escute isso aqui: e eles ainda estavam muito fitos à presença de Jesus. Mãe Camila, onde Jesus está? Jesus está aqui? Não, Jesus não está aqui. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus Pai nosso Senhor, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Jesus não está aqui, Jesus está lá. Irmã Camila, e quem está aqui? Diga: o Espírito Santo. Você não falou. Quem está aqui? Quem está aqui?